A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um estudo, não é, sobre a palavra de Deus, e a gente está aqui sobre o 12º, né? Não, hoje é o 11º áudio sobre o Apocalipse. 11º áudio sobre o Apocalipse. Glórias a Deus. E nós ainda estamos falando do arrebatamento. Ontem você aprendeu que ele vai ser rápido, secreto, seletivo. Aprendemos que o mesmo Senhor descerá do céu. Aprendemos que Cristo aparecerá a segunda vez. Aprendemos a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança, né? Eu estou explicando tudo isso. E ontem aprendemos por que o arrebatamento? Para fazer diferença do justo e o injusto, né? E também mais um versículo para concordar com isso. Por que o arrebatamento? Para não deixar a igreja na tribulação. 1 Tessalonicenses, abre a sua Bíblia já. Já vamos lá. 1 Tessalonicense 5:9. Olha o que diz aqui, ó. Porque Deus não nos destinou para a ira, lembra da ira futura? Mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu sou pré-tribulacionista, que eu creio que Deus vai nos livrar nessa hora. Depois, quando eu começar a falar dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças, eu quero ver se você, como cristão, suportaria isso. Se você conseguiria ficar na igreja, se você conseguiria achar uma igreja, se você conseguiria suportar um mundo num caos que ficaria. Sem o caos que eu vou falar, muita gente já desvia da igreja. Imagina com aquele caos. Então Deus faria o quê? Os que são seus, os fiéis, ele vem e arrebata, ele leva para ele. Deu para entender? Então o arrebatamento... Presta muita atenção que lá na frente você pode querer me fazer pergunta de coisa que eu já respondi aqui, tá? Então, o arrebatamento é para separar o justo do injusto, tá? Então ele vai nos livrar de tudo isso, ok? Mas quem serão os arrebatados? Quem serão os arrebatados? Olha só que interessante, eu vou te dar aqui 3 versículos, tá? Para você saber quem é que são os arrebatados. Os que creem em Cristo e o seguem, porque só acreditar não adianta. Eu costumo dizer que tem pessoas que escrevem o nome de Jesus numa camisa, num carro, mas não seguem. Só falam aquilo da boca para fora, né? Então, os que vão ser arrebatados, os que creem, que têm fé em Jesus Cristo e seguem ele, mesmo que ele não está aqui em carne, mas a gente segue a palavra dele, os ensinos dele. Eu sou cristão, eu não bebo, não fumo, não roubo, não mato, e aí o que eu faço? Eu sigo a Cristo. Tudo que eu estou fazendo aqui agora é porque eu sigo a Cristo, tá bom? João 3,18, vamos lá? João capítulo 3 e o verso 18, diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tá vendo? Então, quem será arrebatado? Os que crê, porque os que crê andam em Cristo. E se andam em Cristo, nós estamos enquadrados aqui no verso 18. Não seremos condenados. E por que não seremos condenados? Porque Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A única maneira de você escapar da condenação é entregando a sua vida a Cristo e seguindo Ele. Deu para entender? Não é só para ficar sentado no banquinho, não. Tem que ajudar a fazer a obra, né? Para que a obra cresça e alcance mais vidas. Esse é o nosso objetivo. Eu tenho o dom da sabedoria. Eu tenho o dom de interpretar a Bíblia. Mas e se eu ficasse com isso só para mim? Você já imaginou quantas multidões, meus irmãos? Há 10 anos atrás, eu mais ou menos tive uma noção que eu mandava cafezinho para 30 mil pessoas. 10 anos atrás. O que você acha que, em quanto está esse número agora? Porque tem gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é canto do planeta, que escuta o cafezinho. Gente que não é nem eu que mando. Eu mando para fulano, que manda para ciclano, que manda para beltrano, que manda para um grupo, que manda para o outro. Pronto, espalhou. É isso que temos que fazer. Entendeu? Temos que expandir o reino. Então, quem é que será arrebatado? Os que creem em Cristo Jesus e o seguem. Não só os que creem. Eu acredito que Jesus existiu. Mas você segue ele? Não. Então, tem muito bandido que crê em Jesus. Mas segue? Não segue. Tem muita prostituta que crê em Jesus. Mas segue? Não segue. Então, eles não serão arrebatados. Tem que crer e seguir. Compreenderam?
Quem mais vai ser arrebatado? Os que receberam o batismo nas águas. Olha só. Porque o batismo, na verdade, não é que ele salva, mas ele serve, meus irmãos, de um ato de arrependimento. Ele é figurado como um arrependimento. Ah, morreu uma pessoa que já aceitou Jesus, mas não conseguiu se batizar. Ela é salva. Ela não teve condições de batizar. Mas, como o ladrão da cruz, né? Mas, se a pessoa tem a condição, ela vai e se batiza. Mas se ela não tem, entendemos, compreendemos isso. Amém? Bom, Marcos 16. Vamos lá? Marcos 16, 15 e 16. Porque quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus, tá? Se alguém quiser debater alguma coisa, é só reclamar com ele. Marcos 16. O verso 15 e 16 diz assim, ó. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tá? Você tem como ir por todo mundo? Não tem. Mas e mandar as mensagens do cafezinho? Tenho. Ah, então tá. Você pode não ir em corpo, mas você pode ir por mensagens, ok? Quem crer e for batizado será salvo. Ó. Mas quem não crer será condenado. Significa aqui, meus irmãos, que devemos crer e ser batizados. Tá entendendo? E o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os que vão ser arrebatados, os que creem e seguem Jesus. Os que vão ser arrebatados, os que se batizaram nas águas. Isso é muito importante, meus irmãos. Você ter o batismo nas águas, ok? Tudo isso estamos aprendendo aqui. Tudo isso estamos colocando como a vontade de Deus, não é a vontade do homem. Eu estou trazendo aqui, ó, certinho para você, capítulo por capítulo, corretamente como as coisas vão acontecer, lógico. Estou pulando um pouquinho aqui, um pouquinho ali para não ficar muito comprido, mas te dando um pouquinho mais do que o básico, tá? Que eu não estou te dando só o básico, não. Isso aqui faz parte de uma palestra de uma semana. Eu já viajei para o Paraná e dei uma palestra em uma semana nesse estudo, meus irmãos, porque um dia não deu, para você ter uma ideia, né? Então, olha aí o que nós aprendemos aqui. E mais uma vez, mais um versículo, né? Quem será arrebatado? Os que amam a vinda de Cristo, porque esperam não por medo, mas porque amam, porque eu desejo estar com Ele. Eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais viver da maneira que está o mundo, as coisas. Eu não aguento mais a lágrima, o choro, a tristeza, as mágoas, a violência contra crianças, animais, idosos. Eu preciso estar fora daqui. E a única maneira que não tenha mais nada do mal é viver com Cristo. Então eu não vejo a hora de o Senhor chamar meu nome, de eu estar com Ele. Eu vou ficar muito feliz. Ele disse que vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Eu queria ter a oportunidade de chorar de alegria, porque é um sentimento meu, e eu sei que eu poderia fazer isso. Eu não quero só rir de alegria. Eu gosto de chorar com alegria, mas não vou poder chorar lá. Mas eu gostaria muito de, quando Ele pegar na minha mão, quando Ele falar meu nome, e quando eu entrar para o paraíso, quando eu ver as pessoas que eu tanto amo, que já estão lá, que dormiram no Senhor, pessoas que eu espero encontrar, pessoas que eu tenho certeza da salvação. Eu sei que eu preciso me salvar para vê-los de novo, e eu vou poder encontrá-los. Nós vamos rever tudo isso, né? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, porque aqui vai dizer que nós devemos amar a vinda dele. 2 Timóteo 4:8. Olha o que diz aqui, ó. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam, a todos que amarem a sua vinda. Tá vendo? Então existe uma coroa preparada para você, mas você tem que amar a vinda dele, né? Não fique, meus irmãos, esperando mais coisas do mundo, o mundo melhorar. O mundo não vai melhorar, meus irmãos. Isso aqui é ilusão. O que vai melhorar é a sua vida com Deus. É isso que vai melhorar. Comece a fazer isso, tá bom? Para melhorar sua vida com Deus. Então, nós não precederemos os que dormem. Veja 1 Tessalonicenses e eu encerro aqui, ó. Tá? Vou só 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que diz assim, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Então, meus irmãos, nós não vamos ressuscitar antes dos que já dormem, tá? Por exemplo, se você tem uma mãezinha, um pai que morreu e eles morreram em Cristo,
Você não vai ressuscitar primeiro que eles, não. Você não vai ser, ressuscitar não. Você não vai ser arrebatado antes que eles. Vamos supor que Jesus vem agora. Então, quem vai ser arrebatado primeiro vai ser eles, tá? Depois deles, você, tá bom? Aí você entende. O dormem aqui, meus irmãos, não é que eles estão dormindo na sepultura, não, tá? Eles estão em outro lugar. Eles só não chegaram lá no paraíso ainda de Deus, tá? Eles estão como se fosse numa sala de espera. Um outro paraíso. Mas na Cidade Santa eles não chegaram ainda. Eles estão num paraíso, né? Vamos dizer assim. Então, eles vão ressuscitar com novos corpos. E aí sim você vai encontrar com eles lá. Mas nós vamos ter que passar pelo trono branco, que eu vou explicar lá na frente ainda, tá bom? Por hoje é só. E amanhã tem mais.